Blockchain que ficou famosa por alocar um dos maiores jogos do mercado cripto. Também foi alvo de um dos maiores ataques hackers da história do mercado cripto. E um dos maiores games do mercado cripto da atualidade também ainda está nela. Por isso que hoje você vai conhecer a blockchain Ronin. É isso mesmo, família. No vídeo de hoje vamos fazer aquela análise completa, fundamentada em cima da blockchain que é voltada para o mercado de games, Ronin, que também é uma boa competidora, um dos maiores players que a gente tem dentro dessa categoria. Então, antes de mais nada, já abre o bloco de notas para preparar suas anotações e bora de conteúdo. E para não perder o costume, eu já preparei aí aquele conteúdo brabo para vocês e que além disso, se você ficar até o final, cara, passando aqui na descrição, eu vou deixar o link aí completo dessa apresentação para vocês. Mas de qualquer forma, vamos entender um pouquinho mais sobre a Ronin e começando por aquela pergunta básica. O que é a Ronin? A Ronin, galera, ela é basicamente uma blockchain de primeira camada EVM. Então ela é aquela blockchain que você conecta numa MetaMask da vida, consegue fazer aquela transação entre blockchains EVMs, tem aquele endereço famoso da MetaMask, 0x tal, alguma coisa. Então sim, ela é bem compatível com o ecossistema que você já está ambientado, que é o ecossistema da Ethereum. Só que o foco dela é voltado inteiramente para o mercado de games. Então dificilmente você vai procurar um DeFi para se aventurar, buscar pools de liquidez, entre outros aspectos, especificamente na Ronin. Claro que tem esses tipos de aplicação, mas não é o foco dela. O foco dela é realmente trazer o mercado de games, tanto ajudar em desenvolvimento e até mesmo na infraestrutura. E por ser uma blockchain de primeira camada, as taxas de transações dela são pagas no próprio token da plataforma e além disso, ela também possui o seu próprio mecanismo de consenso, o famoso DPoS, que é o Proof of Stake com delegação, onde a gente consegue utilizar os tokens Ronin, delegar para os validadores e receber algumas recompensas em troca disso. Agora falando um pouquinho mais especificamente da própria empresa, a Ronin, galera, ela foi criada e desenvolvida por uma empresa chamada SkyMavis, que também é a mesma empresa que desenvolveu o game chamado Axie Infinity. Por isso que todo mundo associava o game Axie Infinity e a blockchain Ronin como a própria blockchain Ronin sendo exclusivamente do Axie Infinity. Mas não, hoje ela tem outras aplicações sendo desenvolvidas lá dentro, mas basicamente é para realmente abraçar esse mercado de games como infraestrutura. Tem DEX, entre outras aplicações, mas o foco é específico no mercado de games. Também tem esse camarada ali que é um dos fundadores, chamado Alexander Larsen. Ele basicamente é uma das caras que todo mundo apresenta quando fala aí do Axie Infinity, da empresa SkyMavis. E uma coisa que eu acho bacana é que a SkyMavis, como empresa, ela é muito forte. Querendo ou não, qualquer blockchain game que vai utilizar a Ronin como infraestrutura, tem a empresa SkyMavis dando apoio, que seja como consultoria, que seja como apoio até mesmo monetário, mas que tudo dê certo para o desenvolvimento do blockchain game dentro da Ronin. E com tudo isso, galera, a Ronin, ela conseguiu se estabelecer muito bem como um player dentro do mercado de games. Querendo ou não, cara, lá na alta de 2021, o Axie Infinity, por ter sido um dos jogos mais jogados que a gente teve realmente, cara, a blockchain ela conseguiu processar mais de 100 mil transações ali por segundo. Ainda em 2021, ela processou basicamente 15% de todo o volume de negociação de NFTs que tinha lá na época. Então sim, competia até mesmo ali com o mercado de NFTs dos Bored Apes, entre outros. E 15% do volume estava partindo especificamente ali do game Axie Infinity, que também estava utilizando a blockchain da Ronin. Então uma prova de fogo ali para o mercado de games, também a Ronin presenciou. Obviamente que a gente está falando de uma blockchain bem menor em comparação com a Ethereum, mas quando a gente fala desse mercado exclusivamente de jogos, cara, a Ronin foi uma das maiores blockchains, principalmente de primeira camada lá do último ciclo de alta, que conseguiu realmente atender essa demanda, mas no caso exclusivamente de games. E mesmo o sucesso do Axie Infinity tendo só sido lá em 2021 com aquela alta e basicamente era o único jogo que tinha na blockchain Ronin, hoje como a blockchain ela tá mais envolvida, tem outros games e o Axie Infinity ainda tem a sua base de usuários, cara, praticamente ela segura uma base aí de 200 mil endereços ativos diariamente e teve um crescimento ainda bem relativo de 2023 para agora 2024, mais de 10 vezes de aumento nessa base de endereços ativos diariamente. Não é à toa, galera, que desde 2022 eles chamaram a atenção de grandes investidores no mercado cripto, Binance Labs, Animoca Brands, A26, cara, a gente tá falando de 150 milhões de dólares que foi investido lá em 2022. E além de tudo isso, galera, para muitos que esqueceram, a blockchain Ronin, ela sofreu uma
das maiores explorações da história do mercado cripto, quando a gente fala aí de roubos de fundos de diversos investidores. O que aconteceu, galera? A Sky Mavis, ela foi uma das primeiras empresas a enfrentar bloqueios de escala. O que acontece? Eles realmente sofreram uma exploração por conta do contrato deles, onde conseguiram ali furtar 173 mil Ethereums e 25 milhões de USDC, e na época, galera, isso daí dava mais de 600 milhões de dólares. E essa violação não foi feita só por conta de uma exploração técnica, mas por conta de toda uma engenharia social até chegar numa falha onde conseguiram extrair todos esses fundos. E após isso, infelizmente, galera, a blockchain Ronin e até mesmo o game Axie Infinity ficou muito manchado, não por ter sido culpa deles, mas por terem pedido uma quantidade muito grande de capital de diversos investidores que utilizavam a blockchain, que seja até mesmo para games, que seja até mesmo ali para fornecer liquidez, porque querendo ou não, token Ronin, token do Axie Infinity começou a ganhar muito volume, muitas pessoas iriam prover liquidez ali dentro daquela blockchain. Então, cara, realmente manchou absurdo. Porém, depois disso, eles se reestruturaram e para vocês terem noção, até hoje, no caso que não faz tanto tempo, né, eles trazem atualizações da auditoria do contrato inteligente deles. Como foi a Bridge que sofreu essa exploração, tanto é que ela que tem mais auditorias, tanto da Certic, da Saveris Chain e da B11. Aí a Ronin Wallet e o DPoS Consensus, que é basicamente o Proof of Stake da própria blockchain, eles têm as auditorias dele, porém, não foram eles que sofreram qualquer tipo de ataque. Foi exclusivamente a própria Bridge deles que sofreu esse ataque aí e praticamente ali perderam 600 milhões de dólares. E em negociações, parte desses fundos eles conseguiram reaver, mas infelizmente aí, galera, boa parte também eles não conseguiram aí estar recuperando desse ataque. E até por tudo isso, a Ronin continua a impressionar, porque quando a gente para analisar ali a base social dela, a comunidade da Ronin é muito forte e até mesmo da comunidade dos games que estão ali dentro da blockchain dela é muito forte. Tanto é que a comunidade de Pixels, que foi o último game que chamou muita atenção, cara, é muito forte. Hoje ela possui quase 200 mil seguidores no Twitter e também aí no Discord ela é bastante grande e, cara, altamente engajado às redes dela. Tanto nos grupos ali de muitas pessoas interagindo diariamente e até mesmo no Twitter com a sua base de posts com muito bom engajamento. Ó, aquela pausinha rápida que eu sei que o conteúdo tá bom, mas vamos de realidade, galera. Se você ama Jesus, deixa o like, se não, só olha. E em números, surpreende mais ainda, galera. Quando a gente para analisar aqui o número de usuários ativos dentro da blockchain, aqui é pegando os últimos 180 dias, cara. Então, desde o ano passado, a gente vê um aumento crescente dentro dessa blockchain. Quando a gente para pegar o número de transações, ele cresce um pouquinho mais devagar ali do que o número de usuários ativos, mas mesmo assim continua numa crescência muito forte. E em taxas também, principalmente nesse começo do ano, cara, se destacou muito forte. Claro que estamos passando por uma correção, mas depois ali do lançamento do game Pixels, cara, trouxe uma nova vida para a blockchain Ronin, onde muitas pessoas até mesmo migraram do jogo Axie Infinity para esse jogo do Pixels. E comparando diretamente os games, galera, pegando o Pixels, que foi o jogo lançado recentemente, quando a gente pega aqui o UAW, que seria aí as wallets únicas ativas, cara, eles têm 1.9 milhões aí de carteiras que estão ativas diariamente. Agora, quando a gente compara com o Axie Infinity, que foi o jogo ali que teve o último boom, cara, 100 mil wallets, muito menos do que o próprio Game Pixels que veio após. Mas isso é extremamente normal, né, galera? Quando a gente para analisar, o Pixels é um jogo muito mais atualizado e até mesmo de um modelo totalmente diferente. O Axie Infinity é um jogo bem mais parecido com um jogo de cartas. Agora, o Pixels é um mundo aberto onde a gente consegue fazer diversas interações que seja com outros players e até mesmo fazendo missões diárias, como o famoso jogo MMO. E tem outras aplicações que também se destacam, que realmente aqueles são os maiores jogos que a gente tem dentro dessa blockchain. Mas de qualquer forma, a gente tem aí outras aplicações dentro da blockchain Ronin, como a própria Carve, que vai lançar o seu token em breve, e até mesmo a Katana DEX, que é a DEX principal ali da blockchain Ronin, onde tem um TVL aí de 177 milhões de dólares. Cara, para quem provê liquidez, eu já vi momentos ali que o volume, TVL da Katana estava extremamente interessante e até mesmo em APR, que seria a rentabilidade anual que a gente iria buscar, estava extremamente atrativa. Mas agora, falando aí daquela parte que vocês gostam e amam de estar analisando e conhecendo junto, que é o Tokenomics, basicamente a Ronin ela tem o token RON.
RON. E ele é o token do ecossistema Ronin. Ele permite ali que os usuários paguem as taxas de transação. Então, como a gente tem aí diversas blockchains, BNB paga em BNB, Matic paga em Matic, Ethereum paga em Ethereum. Cara, aqui na Ronin a gente paga com o token RON. Além de que eu consigo utilizar esse token para stake, delegando ele para os validadores para a gente receber uma rentabilidade. Fora que também a gente consegue utilizar ele para prover liquidez, só que não é uma utilidade única do próprio token, né? Prover liquidez é algo um pouco mais normal. Então ele é um token basicamente de ecossistema, um token de rede como a gente conhece diversos, tá? Agora em questão de distribuição, a gente vê que a distribuição específica do token Ronin não foi aquelas exemplares de diversos projetos, tem uma parte para ecossistema, para recompensas de stake, para a comunidade e até mesmo para a própria empresa Sky Mavis, e ele já está na metade praticamente do seu cronograma de emissão. Só que o cronograma de emissão deles, galera, vai basicamente em 108 meses, que dá um total de 9 anos. Então a gente tem um bom tempo pra gente ver a finalização. Apesar de estarmos na metade, é como se fosse o halving. Vai chegando próximo ali ao número final de emissão, vai diminuindo muito ali a quantidade de tokens que vão sendo disponibilizadas. Mas mesmo assim, ele tem aí a sua certa inflação, que é relativamente alta por estarmos no começo do cronograma de emissão de tokens. Hoje ele tá mais ou menos 2,60 e a capitalização de mercado dele é 847 milhões de dólares. Comparando ele com outros players, como a própria IMX, Gala, cara, na minha opinião, ele tá muito menos desvalorizado que esses outros dois que eu falei pra vocês. Em termos de atratividade, até mesmo de jogos que tem dentro da blockchain, ela se sobressai tanto quanto ou até mais, que a Gala, na minha opinião, mais, e tem uma capitalização de mercado menor do que ela. Agora que a Immutable X, realmente a Immutable X ela é um pouco mais robusta, tem games fortes, então para competir entre as duas, realmente aí vai uma briga boa. Agora, em comparação, Gala, Ronin, pode ter certeza, a Ronin tá mais valorizada do que a própria Gala, que na minha opinião, tem pouquíssimos games. Para vocês terem noção, a alta histórica desse ativo foi ainda esse ano, que ele atingiu 4,45, foi para meados de março, e ele atingiu uma mínima histórica em novembro de 2022, onde atingiu 19 centavos. Então, para você ver, galera, o desempenho dele foi melhor agora do que no último ciclo de 2021. Mas é claro que eu tenho que deixar isso bem explícito para vocês. Em 2021, que o Axie Infinity estava rasgando, ainda não tinha a blockchain Ronin. Depois foi desenvolvida a blockchain Ronin justamente para combater as taxas da rede Ethereum. Por isso que a gente vê o token sendo lançado depois da alta que a gente teve muito forte em 2021. Então não é à toa a gente também não ver a all-time high do token RON não ter sido em 2021, porque ele não existia. Então, para concluir o entendimento aqui da blockchain Ronin, galera, a gente não tem um roadmap exclusivo para ver como que vai ser o andamento do futuro dela. Só que a gente tem que entender que hoje ela não é o maior player de infraestrutura para games no mercado cripto. Porque quando a gente fala de tamanho, galera, querendo ou não, é tamanho de capitalização de mercado. Só que agora, quando a gente fala de fundamentos, na minha opinião, a blockchain Ronin, ela é uma das melhores, competindo diretamente com o Immutable X, que é a maior que a gente tem hoje de capitalização de mercado. A Ronin tem menos de 1 bilhão, a Immutable X já tem mais de 4 bilhões. Então, se a Ronin chega do tamanho da Immutable X, a gente tá falando de 4 vezes de valorização. Então, isso daí é impressionante, que mostra o tanto que ela tá desvalorizado em comparação ao projeto que ela é. Então, hoje, galera, realmente, a base de usuário dela tá por conta do game Pixels, e esse Pixels chamou muita atração, só que, querendo ou não, eu estou vendo diversas movimentações de novos games também querer ser lançados dentro da blockchain Ronin. Então isso daí é um futuro bem interessante para a gente acompanhar. Agora, cara, uma coisa que é fato, outras blockchains também estão trazendo, cara, muitos games, muito desenvolvimento. Então esse ramo específico, no caso, essa narrativa específica, a gente tem uma competição muito boa. Por isso que acompanhar de perto é extremamente necessário. Ronin, Gala Games e Immutable X são excelentes players, mas na minha opinião, Ronin também é um dos players que deve mais atenção de você como investidor no mercado cripto. Mas agora, chegando nos finalmente, vem aquela dúvida, né, galera? Será que vale a pena ou não estar investindo nesse projeto? Cara, novamente, como eu estava falando, a Ronin, ela é um dos maiores players que a gente tem hoje no mercado de blockchain games. E quando a gente para analisar a narrativa de games no mercado cripto, a gente tem os games especificamente, como Axie Infinity, Pixels que eu mostrei para vocês, onde cada um tem sua criptomoeda, e a gente tem a parte de infraestrutura. Infraestrutura, eu já aviso vocês, é algo mais seguro para você estar investindo dentro da narrativa de games, porque querendo ou não, uma infraestrutura ela não depende de um game especificamente para ir bem.
ela pode ter um game ali que vai muito bem, outro game que vai mal e não afeta o próprio projeto. Só que agora, quando você investe em um ativo específico de game, você está dependendo inteiramente do sucesso daquele game. Então por isso que particularmente, dentro da narrativa de games, eu prefiro investir dentro dos projetos de infraestrutura, como Ronin, Immutable X, Gala Games. Só que comparando com esses players, na minha opinião, em termos ali de atratividade, hoje a Ronin é um dos melhores, perdendo somente para Immutable X, porque a Immutable X também tem muito investimento, muitos nomes grandes por detrás, o que acaba dando uma competição muito boa entre as duas. Agora a Gala Games deixa a desejar na entrega de games, por mais que tenha essa comunidade muito forte, uma demanda bem interessante. Também aí tem aquela blockchain um pouco mais nova chamada BIM, que também é outro player muito forte dentro do mercado de games, mas cara, em entregas, em número e até mesmo a prova de fogo, que é a utilização da blockchain durante uma alta demanda, Pixels é um dos players mais bem posicionados. Porém, nada disso aqui é uma dica de investimento, mas eu teria em carteira tranquilamente. Mas basicamente é isso, família. Então hoje fizemos uma análise completa aí em cima da blockchain Ronin. Eu espero que tenha gostado. Se gostou, deixe like, isso ajuda demais a incentivar o nosso trabalho. E também comente aqui embaixo um projetinho que você acha totalmente válido, dos insalubres está estudando, ou até mesmo compartilhando aí com a comunidade outro blockchain games, ou até mesmo aí uma rede de infraestrutura para abraçar esse mercado de games, que é uma narrativa muito forte. E cara, todo mundo sabe aí que vai explodir, só não sabe quando. Mas é isso, família. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Só ressaltando que nada disso aqui é uma dica de investimento. Um forte abraço para você, um excelente final de semana e falou!